Meus queridos, segunda-feira, dando continuidade ao curso Conhecendo a Bíblia, nós vamos falar sobre os manuscritos e as fontes documentais da Bíblia. Então, nós temos como material vários tipos, né, ao longo dos tempos antigos. Então, esses materiais são variados. Exemplos, assírios babilônicos vão empregar a tábua de argila fresca, em qual eles vão imprimir os sinais com ponteiros de madeira que deixavam uma impressão em forma de cunha. Por isso o nome cuneiforme dessa escrita, e que punham depois para secar ao sol. Primitivamente, as folhas de papiro ou de pergaminho vão se unindo umas às outras em rolos. O costume de cozer as folhas em grupo de 4 páginas, por isso, vai dar origem à palavra caderno, que vem da palavra quaternion, né? Oh, meu Deus, no latim. A professora está assim, depois da pandemia, esqueça as palavras, é assim mesmo. E depois vai se agrupando em volumes. Então, eles vão cozendo de 4 em 4 folhas, por isso quaternion, que vai dar origem à palavra caderno, que hoje nós falamos até hoje. Essa forma já vai ser datada do século II antes de Cristo, e ela vai ser particularmente propagada pelos cristãos, né? Os cristãos que vai propagar isso já depois de Cristo, já no século III, século IV. No século XV, a transmissão do texto antigo fazia por várias cópias sucessivas do texto, e com isso vai correr em perigos múltiplos. Os escribas, os copistas, eram muitas vezes negligentes e, às vezes, desejosos de melhorar o texto, eles vão transcrever errado, vão botar de forma diferente do original. E, com isso, os textos bíblicos não possuem nenhum autógrafo bíblico. Quer dizer, nós não temos o texto original da Bíblia. Nós temos sucessivas transcrições. Então, nós temos cópia de cópia de cópia. No ano 1947, depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, é que vai haver uma grande descoberta dos manuscritos bíblicos, que vai ser as cavernas de Qumran. Isso lá no Mar Morto, e com isso vai abrir um novo capítulo na história do texto hebraico do Antigo Testamento. Para falar dessa história do texto hebraico, a gente pode dividir o longo caminho percorrido por esse texto, através das diversas transcrições em 3 grandes períodos. Então, esse texto vai flutuar desde a fixação definitiva do texto de consoantes e, por último, das vogais. Então, primeiro, o texto hebraico só tinha as vogais, as consoantes, e só depois é que vão colocar as vogais. Então, esse texto hebreu, né, ele vai se desenrolar entre os anos 1º antes de Cristo, o século VI depois de Cristo. Em geral, ele está mesclado com outras línguas semitas, que só vão escrever com as consoantes. Depois é que vão se fixar as vogais e outros sinais acríticos para que se fosse feita uma leitura segura e correta do texto sagrado. Esse trabalho foi realizado por tradutores e copistas que se conhecem com o nome de Massoreta. Massoreta vem da palavra massar, que quer dizer transmitir, ensinar. A primeira edição católica foi a incluída na Bíblia Poliglota Complutense, patrocinada pelo cardeal Cisneiro e publicada em 1520. Então, a história do texto grego vai ser um pouco diferente do texto do Antigo Testamento, porque as cópias foram escritas em papiros
e mais tarde vão ser escritas em pergaminho. Então, a transmissão do texto grego do Novo Testamento vai ser realizada em duas maneiras: diretamente em códice e papiros e indiretamente através das versões citadas pelos santos padres, pela patrística e pelos escritores eclesiásticos, que nós chamamos de tradição da igreja. Vamos entender um pouco o que é crítica textual. A crítica textual é uma disciplina científica que vai reconstituir o texto original a partir das fontes documentais disponíveis a cada época. Pio XII, já em 1943, escreve sobre a importância dessa ciência para compreender com retidão, com clareza, os escritos dados pela inspiração divina, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então, as versões da Bíblia que hoje nós lemos em traduções, só os exegetas que recorrem ao texto original, onde vão recolher os resultados dessa crítica textual. Nós temos Bíblia que contém essa crítica textual, né? Nós temos a Bíblia de Nestle Aland, que vai conter a Bíblia também do texto hebreu, que vai conter a crítica textual, mas isso só para quem vai fazer um mestrado e um doutorado, né? Vai fazer nesta parte da teologia bíblica, como a professora aqui fez, tá? O resto não vai precisar ler no original. Entre as versões latinas, merece a principal atenção a Vulgata de São Jerônimo. São Jerônimo vai viver entre os anos 347 a 420. Primeiro ele está em Roma e depois ele vai para uma ermida solitária de Belém. Eu tive lá nessa ermida onde ele passou 10 anos fazendo a tradução em Belém da Bíblia, né? Ele faz essa tradução para a Bíblia da Septuaginta, do grego, e é muito solitário. Foi um trabalho muito árduo e muito solitário que São Jerônimo fez. Eu sou devota dele, porque não é fácil ser exegeta. Então, agradeço a todos vocês e vamos, né, na próxima aula, nós vamos falar dos livros inspirados e verdade da Bíblia. Então, todos vocês unidos nessa semana, quem puder ler a Bíblia, leia, né? Quem puder ter a Bíblia de Jerusalém, que é a nossa Bíblia de estudo, tenha, que vai fazer uma leitura do texto mais acurado. Então, quem quiser a apostila é só entrar em contato com a professora e qualquer dúvida, estamos aqui. Meus alunos são muito queridos, meus seguidores, que alguns estão no canal, mas não são meus alunos ainda, né? Mas espero que um dia seja, né? Que a professora fica muito contente, né? Quando eu tenho a possibilidade de ter um contato, pelo menos visual, com todos vocês. Obrigada, eu sou muito agradecida sempre a todos vocês. Agradeço de coração e que tenhamos essa semana com muita alegria, muita saúde, muita felicidade, muita paz.